Pizza Show. Eu tô cansado de esperar as coisas acontecerem. Já faz alguns meses que eu quero fazer esse vídeo. Tava na minha lista. Eu pensei em ideias. É a melhor forma de colocar esse vídeo em prática. Mas acabou que eu nunca fiz ele. Eu esperei. E ele nunca saiu, até esse momento daqui. Eu tava pulando corda. E eu tava genuinamente me sentindo bem, tava pulando corda. E aí veio aquele pensamento: por que eu esperei tantos meses, tantos anos, pra finalmente pegar a corda e começar a pular? E aí, obviamente, quando você menos espera, veio a ideia de fazer esse vídeo. Eu falei, eu vou pegar meu celular agora, não importa, eu não tenho a melhor paisagem aqui atrás de mim, não tô no melhor momento, tô suado, fiquei 30 minutos pulando corda, mas não importa, o que importa é estar aqui e falar o que eu penso. Sinceramente, eu tenho muita propriedade para falar o que eu vou falar agora, que é estar cansado de esperar as coisas acontecerem, porque minha vida toda eu sempre esperei uma estrela cadente passar, eu finalmente fazer o meu desejo e as coisas acontecerem magicamente para mim. A gente sempre espera aquele momento perfeito para fazer o que a gente tem que fazer, para fazer o que a gente tem vontade de fazer. Mas adivinha só, esse momento perfeito não existe. O dia perfeito, o dia que tudo vai dar certo, nunca vai acontecer para você. As oportunidades não vão cair do céu. Você que tem que criar as oportunidades. Então, se você tem algum sonho, não importa se você não está no melhor momento, se você não está feliz, se você não tem o melhor equipamento, não importa. O importante é você pegar o que você tiver à vista, pegar o que for necessário e agir. Sinceramente é isso, você só tem que agir. Quando você está consciente do que você tem que fazer, só vai lá e faz. Como eu acabei de falar, ao longo da minha vida eu tenho muitos momentos, tenho muitos exemplos que eu posso dar de oportunidades que eu perdi ou até oportunidades que eu aproveitei, simplesmente pelo fato de eu sempre esperar o momento certo para as coisas acontecerem ou para fazer o que eu tenho que fazer. Quando eu era criança, o meu maior sonho, assim, não sei nem como explicar, não cabe nem no meu peito falar isso, mas o meu maior sonho sempre foi ser jogador de futebol. Desde que eu comecei a chutar a famosa bola de futebol com 5 anos de idade, a partir desse momento, o meu sonho se tornou ser jogador de futebol. A minha maior vontade, e eu iria morrer por isso, era ser jogador de futebol. E eu posso falar também, se eu tivesse me tornado jogador de futebol, eu seria um dos melhores. Na minha cabeça, eu seria o melhor do mundo com toda certeza. Mas olhem só, eu tô aqui agora fazendo esse vídeo pra vocês. Não sou o melhor do mundo e nem sou jogador de futebol. Por quê? Porque eu sempre esperei as coisas acontecerem. É óbvio, nessa época, você sendo criança, é difícil você agir em nome dos seus pais, né? Porque não tem como simplesmente correr atrás sendo criança. Você não tem a liberdade, você não tem a responsabilidade de fazer as coisas acontecerem do jeito que você quer. Porque, obviamente, você é criança, você é uma criança, você não tem responsabilidade de nada, você não tem nada para fazer. Você depende 100% dos seus pais. E meus pais nunca me apoiaram na carreira de jogador de futebol, eles nunca concordaram com o meu sonho, eles sempre acharam que eu não tinha que jogar futebol, eles sempre acharam que eu tinha que estudar. De certa forma, tá certo, tem que estudar, não pode abandonar a escola, enfim. Mas eles nunca me apoiaram e é uma coisa que fez falta, né, no meu passado. Mesmo eu tendo tido oportunidades de começar o processo para me tornar jogador de futebol, né, porque um cara que era diretor da base do Vasco me chamou para fazer teste, ele via potencial em mim
Ele explicou todo o processo, falou como é que seriam os treinos, enfim. Na época, acho que não dava, porque eu fazia um curso de inglês e meus pais recusaram totalmente essa ideia de eu ir fazer a base no Vasco, né? Então eles recusaram e acabou que o tempo foi passando. Nessa oportunidade aí eu já tinha 12 anos, que é normalmente a época que o pessoal começa, né, a jogar, que dá a entrada na base. E aí o tempo foi passando, eu fiz 13, 14, 15, aí chegou a quarentena, eu fiz 16 anos. E aí o tempo passou, hoje eu tenho 21 anos e eu não virei jogador de futebol, mesmo sendo uma pessoa com potencial, porque, assim, modéstia à parte, eu era muito bom, todo mundo em volta falava que eu era muito bom, mas acabou que não aconteceu. Não vale a pena também ficar pensando nisso o tempo inteiro, não virei jogador de futebol, era meu sonho, enfim, passou, não importa mais. O importante agora é trabalhar, ficar focado no que eu quero conquistar neste momento. Outro exemplo, eu namorei no último ano da escola, certo? E aí eu sempre esperava o momento certo, eu esperava as estrelas se alinharem para eu começar a namorar. Na minha cabeça, eu não tinha que ir lá falar com a garota, me expor, falar o que eu pensava, o que eu achava dela, falar o que eu queria. Não, na minha cabeça ela ia chegar um dia pra mim e falar, eu quero ser sua namorada e ponto final, felizes para sempre. E adivinha só também, não foi assim que aconteceu, foi finalmente no dia que a minha mente finalmente entendeu a realidade, finalmente entendeu que eu tinha que agir, e foi aí sim que eu consegui uma namorada. Eu cheguei nela, falei o que eu pensava, falei o que eu queria, e aí finalmente aconteceu. Eu tinha uma namorada. Então, assim, se você ficar esperando sempre as coisas acontecerem pra você, absolutamente nada vai acontecer. Jamais. E, assim, uns meses atrás eu tava no Rio de Janeiro, né? E eu fiquei falando, na minha cabeça eu tava assim o tempo inteiro, eu vou chegar no Rio de Janeiro, eu vou ter meu próprio quarto, né? Porque aqui em Paris eu divido um apartamento de 15 metros com meu irmão. E assim, é difícil, é complicado sim, mas existem coisas piores no mundo. E na minha cabeça, o motivo de eu não fazer as coisas que eu quero aqui em Paris é por culpa do meu irmão. Eu sempre responsabilizava meu irmão. Eu não consigo acordar cedo porque ele não quer que eu acorde cedo, ele desliga meu alarme, aí eu acabo dormindo também. Eu não malho em casa porque ele me atrapalha. Eu deixo de ler em casa porque tem barulho, porque eu não consigo focar. Eu não consigo gravar minhas músicas aqui em casa porque tem gente aqui me escutando. E cara, se você ficar nessa o tempo inteiro, responsabilizando os outros, você não vai fazer absolutamente nada da sua vida. Primeiro você tem que se responsabilizar pelos seus problemas, pela situação que você está no momento, e aí sim você pode começar a evoluir. E, enfim, o que me fez entender isso foi quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu falava isso, né? Vou ter meu quarto agora, então vou finalmente focar, vou fazer as coisas que eu tenho que fazer. E cheguei lá, mesmo tendo quarto próprio, todos os dias eu acordei 10 da manhã, sem falta. Eu não conseguia acordar cedo, não conseguia acordar às 5 da manhã, 6 da manhã, que era o que eu planejava. Na minha mente, eu ia acordar lá às 5 da manhã, ia correr todos os dias, depois eu ia malhar sem falta, e não foi o que aconteceu, obviamente, porque é isso, não existe momento perfeito para fazer o que você tem que fazer. Você precisa se responsabilizar, você precisa colocar na sua cabeça que você tem que agir, não existe um momento perfeito. Não importa a ocasião, você só tem que ir lá e pum, fazer. E felizmente, nas minhas últimas semanas no Rio, né, porque eu fiquei 4 meses lá e voltei faz umas 3 semanas que eu voltei para Paris. Nas minhas últimas semanas lá eu comprei esse livro daqui, O Poder da Ação. Porque é realmente isso, não adianta você desejar algo e não agir para conseguir essa coisa. As coisas não caem do céu, que nem eu falei. Você tem que criar a sua oportunidade. Você tem que agir. E uma coisa que fala nesse livro daqui tem poder quem age e tem mais poder ainda quem age certo. Então é justamente isso. Não adianta você só ficar
reclamando, 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 ficar desejando, falar que você tem sonhos. Ah, eu tenho vontade de ser rico. Beleza, tenho vontade de ser rico, mas o que você está fazendo para se tornar rico, tá entendendo? Nada, você não está fazendo nada, você não está correndo atrás, você não está acordando cedo, você não está agindo, você não está se alimentando bem, você não está focado. Você está o tempo inteiro no celular, você está no Instagram, você está no TikTok e você acaba não fazendo nada do seu dia para poder se tornar rico. Você não vai se tornar rico da noite pro dia, isso é certo. Alguns podem, ganhar na loteria, beleza. Isso é raridade, é a exceção da exceção. Então, enfim, voltando agora para a parte que eu tava pulando corda, pulei 30 minutos, me senti super bem e falei, porra, por que eu não comecei a pular corda antes? E é isso, eu sempre buscava o momento perfeito para pular corda. No meu apartamento no Rio de Janeiro não tinha espaço, então eu tinha que ir pra garagem pular corda. Aí batia aquela preguiça, vou ter que ir pra garagem todo dia pra pular corda, é desconfortável. E acabou que eu não pulei lá, eu mal pulei corda, que era uma coisa que eu já queria fazer há um bom tempo e acabou que não aconteceu. E agora que eu cheguei em Paris com uma mentalidade diferente, uma mentalidade de uma pessoa que está buscando mudar, e agora finalmente eu estou aqui fazendo o que eu tinha que ter feito meses atrás. Eu estou num estúdio minúsculo, uma casa bagunçada, e mesmo assim eu comecei a pular corda, porque o importante é isso, o importante é você agir, não adianta ficar esperando as coisas acontecerem, porque não vai acontecer, entendeu? Agora falando da minha música, né? Desde 2020 eu faço música, e na minha cabeça também, eu ia fazer minha primeira música, no dia seguinte eu já estava bombando, eu falei, na minha cabeça eu ia me tornar um rapper famoso, que eu ia ficar milionário da noite pro dia sem fazer absolutamente nada. Pra mim eu só ia postar minhas músicas, cada vez, quanto mais música eu postasse, melhor. Entendeu? Meu público ia crescer organicamente, sem fazer absolutamente nada, sem divulgar, assim, entendeu? E obviamente não é assim que as coisas acontecem. Já faz 6 anos que eu faço música e posso até mostrar pra vocês aqui. Já são 6 anos fazendo música e até hoje nada aconteceu, ainda não sou famoso, não estou rico, não estou nem próximo de estar rico, certo? Mas aqui, ó, tenho 7 ouvintes mensais. E tenho certeza que para muitos, se depois de 6 anos eles ainda tivessem 7 ouvintes mensais, eles já teriam abandonado a música. Mas felizmente hoje eu botei na minha cabeça que eu tenho que ser disciplinado, que as coisas vão acontecer. Não vai cair do céu, obviamente, mas eu tenho que manter um padrão. Eu tenho uma caminhada a fazer. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que focar, eu tenho que divulgar. E, enfim, um dia, se eu continuar com essa mentalidade de fazer as coisas acontecer, um dia vocês podem até ver esse vídeo anos depois de ele ter saído e eu já vou estar famoso, eu vou estar com meu dinheiro, vou estar inspirando mais e mais pessoas, porque essa é a minha meta, entendeu? Ó, hoje aqui é 13 de outubro de 2025, eu tô sem trabalho, tô vivendo do dinheiro que eu acumulei ao longo dos meses trabalhando, entendeu? Porque foi agora eu finalmente decidi focar, finalmente decidi correr atrás dos meus sonhos. E essa é a minha situação agora, eu tô num apartamento de 15 metros quadrados, com meu irmão, a situação não é boa, a gente briga, enfim, tem muita disputa. Mas é aquilo, sempre tem alguém numa situação pior do que você, tem gente passando fome, tem gente sem família. Então, eu finalmente entendi que eu não tenho motivo de reclamar. Eu só tenho que ser grato pelo momento que eu tô aqui, pelo que eu estou vivendo. Porque muitos matariam pra estar onde eu tô agora, entendeu? E... enfim, eu posso dar 1 milhão de exemplos, eu posso ficar aqui até amanhã. Esse álbum que eu lancei agora, 00, eu sempre tive vontade de produzir minhas próprias músicas, eu nunca produzi nada. Até que no Rio de Janeiro, finalmente bateu aquela vontade de realmente aprender, entendeu? Então eu fiquei 2 semanas inteiras fazendo beat todo santo dia, sem falta. E foi aí que eu finalmente aprendi a produzir e menos de 3 semanas depois eu já tinha lançado um álbum. Ou seja, a partir do dia que eu decidi finalmente focar e começar a produzir música de verdade, 1 mês depois eu já tinha lançado meu álbum, que, assim, talvez
não seja o álbum mais complexo da face da Terra, mas enfim, foi uma coisa que eu fiz, veio da minha cabeça, 100% da minha cabeça, usando 100% das minhas ideias, então é algo extremamente importante, entendeu? E, enfim, um motivo de a gente esperar sempre o momento certo, de esperar as coisas acontecerem, é culpa sua, mas também não é 100% culpa sua, é também culpa do seu cérebro, porque nós fomos feitos para buscar sempre a sobrevivência, entendeu? Então o nosso cérebro está sempre buscando melhores maneiras de sobreviver, de gastar menos energia, de nos manter na zona de conforto. Porque é isso, porque o seu cérebro pensa assim, por que eu vou querer fazer música? Para que eu vou querer ser rico? Para que eu vou querer comprar aquele carro? Se eu já estou numa situação boa, tenho comida aqui, estou com trabalho tranquilo, eu acordo cedo, vou trabalhar, volto do trabalho, ganho meu dinheiro. É isso, teu cérebro quer te manter na zona de conforto, ele quer que você gaste o mínimo de energia possível para que você sobreviva mais tempo. E é normal, não tem muito o que fazer em relação a isso. E aí é justamente aí que você tem que acordar e pensar, putz, não é isso que eu quero para minha vida. O meu cérebro está me enganando, não é isso que eu quero, eu não sou assim. E aí você tem que ultrapassar teu cérebro, você tem que desligar um pouco o teu cérebro e pensar mais com o coração também. Você tem que agir, correr atrás, e aí que as coisas vão finalmente acontecer para você. E é justamente nesses momentos, a gente vê muitos casos por aí, né, que em situações de perigo você acaba fazendo coisas inimagináveis, certo? Uma pessoa aponta uma arma para sua cabeça, aí você lembra da tua família, você lembra por que você está aqui, você lembra por que você está correndo atrás das coisas que você quer, e aí você acaba dando um soco na pessoa sem nem pensar, acaba caindo na porrada com uma pessoa que está com uma arma na mão, você acaba se livrando dessa situação e você continua vivo, certo? Talvez se você não tivesse agido, a pessoa tivesse dado um tiro em você, você estaria morto agora, mas não, você agiu, você pensou nas suas razões, nos seus motivos, e aí foi finalmente que você desligou o seu cérebro e você agiu. O seu coração impulsivo te fez agir, te fez correr atrás das coisas que você tem vontade de fazer. E uma última coisa, só para eu terminar esse vídeo que já está ficando longo, se você quer fazer as coisas acontecerem, se você quer viver seu sonho, primeiramente você tem que pensar, você tem que anotar o porquê que você quer fazer isso. Por que você quer ficar rico? Porque a maioria das pessoas só falam, eu quero ficar rico. Beleza, por quê? Qual é o seu motivo? E a maioria das pessoas param aí, elas não têm motivo para ficarem ricas. Elas não têm aquela obsessão que faz elas acordarem todo santo dia para ficarem ricas. E aí, pum. Por isso que 0,00001% da população mundial são pessoas ricas, porque pouquíssimos seres têm realmente essa ambição de mudar, de fazer acontecer. E, enfim, qual o motivo que você quer ficar rico? Não importa, pode ser 1001 motivos. Pode ser para dar melhores condições para sua mãe, para comprar uma casa nova para o seu pai, para viver bem, para ajudar pessoas, para fazer caridade. Enfim, não importa, mas tem que ter aquela obsessão, tem que ter aquele motivo que te faz manter a disciplina todo santo dia, mesmo quando as coisas não estão acontecendo. Foi o que eu falei, eu estou há 6 anos fazendo música, eu tenho 7 ouvintes mensais, eu nunca consegui absolutamente nada. Mas eu tenho essa ambição que me faz acordar todo santo dia e não desistir. Porque é isso. Não adianta você querer conquistar algo sem ter disciplina, porque as coisas não vão acontecer da noite pro dia. Você tem que ter a fome do sucesso. Você tem que correr atrás. Que nem esses vídeos que eu tô fazendo aqui. Provavelmente esse vídeo vai pegar 3 views no máximo na semana que eu postar ele, certo? Mas pra mim não importa. Eu vou continuar fazendo mais e mais vídeos até eu conseguir o que eu quero. Vou dar um exemplo muito famoso, que é o MrBeast. Hoje ele tem mais de 450 milhões de inscritos, mas ele já foi uma pessoa que nem eu e você assistindo esse vídeo. Ele era uma pessoa que não tinha inscritos, que estava perdido, não sabia o que fazer. E o caso dele é que ele ficou 8 anos fazendo vídeo até conseguir 1000 inscritos. Quantas pessoas não teriam desistido até conseguir esses 1000 inscritos em 8 anos? Muitas teriam desistido na primeira semana, fariam um vídeo, não pegaria view alguma, não pegaria comentário, não ganharia inscrito, eles já teriam desistido desde o início. E ele não, ele manteve a constância, continuou fazendo mais e mais vídeos, procurou melhorar, buscava o seu melhor,
E hoje, olha aí, é o maior youtuber do mundo com 450 milhões de inscritos. Então, é isso. Como eu estou cansado de esperar, você também tem que estar cansado de esperar. Você tem que agir. Não importa o momento, não importa a situação. Faz o que você tem que fazer. E a partir daí, quando você começar a agir, que o seu caminho vai ser trilhado automaticamente. Você mantém uma constância e as coisas vão acontecer para você. Isso é certo. Eu posso garantir que a partir do momento que você foca em fazer o que você quer, um dia você vai voltar nesse vídeo e vai pensar: caraca, eu agi e as coisas finalmente deram certo. Eu estou finalmente vivendo o meu sonho. E é isso que eu estou fazendo aqui. Um dia eu vou assistir esse vídeo, vou lembrar desses momentos, desses perrengues que eu passei, enquanto eu vou estar lá, na minha vida, vivendo o que eu sempre desejei, com as pessoas que eu sempre quis estar ao lado. E é isso, são coisas da vida. O que importa é a caminhada, não o resultado. É na caminhada que você se torna vencedor. Não é quando você consegue a casa dos seus sonhos, o carro dos seus sonhos, você se torna milionário. Não. É na caminhada, quando você não tem nada. É isso que vai decidir tudo. Então é isso, rapaziada. Pituxa aqui. E eu volto para mais outro vídeo em breve. Valeu.